Fala pessoal, tudo bem com vocês? Semana começando, semana de Sul-Americana, jogo decisivo, mas ainda repercute a derrota para o Mirassol. A declaração do Hugo Souza na saída de campo, afinal de contas, foi para o Memphis Depay e para sua cavadinha? A situação do Ranieri, hein? A coisa foi feia. E os próximos jogos, olha, vem aí uma sequência. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. A rodada que teve essa derrota do Corinthians pro Mirassol, ela teve outros destaques, como a vitória do Palmeiras no Choque Rei sobre o São Paulo, gol no finalzinho, Verdão líder, mas a goleada do Botafogo sobre o Inter, essa chamou a atenção, hein? Um 4-0 com requintes de crueldade. Eu tava olhando no Flash Score, o meu aplicativo, você precisa ter o Flash Score, você que gosta de futebol, 19 finalizações do Inter contra 12 do Fogão. A diferença toda está nos chutes no alvo, 5 para cada lado. Quanto terminou o jogo? 4-0 para o Botafogo. É a chamada efetividade. Tão legal quando a estatística te traduz aquilo que está no campo? Pois é, você que gosta da bola, você que quer ficar por dentro de tudo, saber um pouco mais do que o jogo está te mostrando, precisa ter o Flash Score. Link está na descrição para você baixar agora, gratuitamente. Além do mais, você pode ter notificações personalizadas. O que isso significa? Siga lá o teu time do coração, você vai ficar por dentro de tudo. Você pode seguir um jogador preferido, uma liga que você mais acompanha. Aí, meu amigo, você não vai perder nada. Tabelas atualizadas, jogos em tempo real, é uma maravilha. Tudo na palma da sua mão, na tela do seu celular. E ó, essa aba de notícias então, bom, aí você vai ficar o cara no teu grupo de WhatsApp. Baixe agora o Flash Score, link na descrição aqui, é de graça, rapaziada, e entenda além do jogo. Bora? Flash Score. Pois nesse jogo aí entre Corinthians e Mirassol, a derrota, a gente não falou aqui da entrevista de Hugo Souza na saída de campo, porque ela foi muito direta. Não foi nenhuma indireta, foi uma direta. Mas ela não foi só pro Memphis, tá? Eu vou reproduzir até aqui o que o Hugo Souza disse. Acho que precisamos repensar algumas coisas, algumas atitudes dentro de campo. O que a gente tem que fazer de melhor. Temos que repensar como atletas o respeito ao clube que a gente defende. Precisamos mudar o chip muito rápido, porque temos um elenco que não precisa sofrer, não precisa passar por situações difíceis. Temos que mudar o chip para desenvolver o melhor do nosso futebol, porque podemos fazer muito mais, mas muito mais mesmo. Isso foi um dos trechos só dessa entrevista que o goleiro deu. O que a gente apresentou nesse jogo e o que apresentamos no jogo passado está muito abaixo daquilo que podemos fazer. Temos que nos cobrar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar no que pode fazer de melhor, pensar na parte individual para ajudar o grupo a sair disso. Não podemos fazer o primeiro tempo da forma que foi, e depois de ter um segundo tempo dessa forma, no último jogo foi assim. Sofremos o empate no segundo tempo, isso não pode acontecer mais. O Hugo, numa voz de capitão, de líder, entendendo que, cara, muito abaixo, né? O jogo da Sul-Americana contra o América de Cali, esse jogo contra o Mirassol, que é isso? Que é isso? Então, assim, muda o comando técnico, né? E você, pelo menos, não corre, não compete, não se esforça, não... Pô, pelo amor de Deus. É claro que a cavadinha do Memphis vai chamar a atenção, mas eu já me manifestei aqui achando que... Tudo bem, ele pode ser cobrado pelos companheiros dele, do tipo assim, cara, tava 0-0, joga sério, né? Você tem um risco quando você faz isso. Beleza, e o Memphis é esse cara que vai arriscar, vai ousar, vai tentar algo diferente. Tá tudo certo, tá dentro do pacote Memphis. Agora, pode ter sido pro Memphis, mas é muito mais, na minha opinião, é muito mais generalizado, em termos de postura mesmo. Talvez o que o Memphis fez na cavadinha simbolize, né, um desdém que o time teve em campo contra o Mirassol. Mas isso envolve os outros jogadores. E o Hugo é um cara completamente... Não que ele não esteja falhando também, tá? Ele falhou em alguns lances aí e tal. Não sei se o gol do Mirassol, né? Porque a bola desvia, encobre ele e tal, mas ele tem algumas saídas erradas recentemente, porque também a defesa não tá passando tanta confiança. E aí quando você tem uma instabilidade ali no setor, atrapalha todo mundo, inclusive o goleiro. Então eu acho que ele tá sofrendo muito com o Félix Torres, com algumas pichotadas, com o Kaká, com o André Ramalho. Qualquer jogador que entra ali tá vazando, né? E isso acaba estourando no goleiro. Então, e não é só isso, tem laterais, a proteção à frente da defesa, o time como um todo, né? E a postura, sabe? Aquela malemolência, assim, pelo amor de Deus, gente.
Malemolência no sentido de moleza mesmo, né? Malemolência pressupõe outra coisa, né? De malandragem e tal. Mas faltou, cara. Faltou ímpeto, faltou sangue, faltou, sabe, energia. Tá louco, tá louco. O Corinthians foi muito mal nesses 2 jogos. O Hugo tá cobertíssimo de razão. Vamos ver a reação na próxima partida. Ou se tá dentro daquilo que a gente já conversou, né? De que o Corinthians tá nem aí pra Sul-Americana e aí pode focar no brasileiro. E aí é sobre isso que eu queria falar. Porque, amigos, a vitória do Huracan na rodada passada, ela praticamente classificou o Huracan, né? Que tem 10 pontos. O América de Cali tem 6 e o Corinthians tem 5. É que o Corinthians pega o Huracan, fora de casa, é verdade, na última rodada. Mas se ele ganhar do Huracan, então vai depender do jogo contra o Racing do Uruguai na quinta-feira. Porque assim, o Corinthians pode fazer 11 pontos, né? Pode chegar a 11 pontos. O Huracan hoje tem 10. O Corinthians em 2 jogos pode fazer 11, é o máximo, porque hoje ele tem 5 mais 6, 11 pontos, beleza? Isso significa que o Huracan, que nesse cenário perderia para o Corinthians na última rodada, e aí o Corinthians chegaria aos 11 pontos, mas é sinal que o Huracan ele precisa perder para o América de Cali também, nessa rodada. O jogo é na quarta, inclusive. O Corinthians joga na quinta com o Racing. Por quê? Porque se ele empatar, esse detalhe é importante. O primeiro critério de desempate é saldo de gols, não é número de vitórias. Então, hoje, o Huracan tem 10. Se ele empatar com o América de Cali, ele vai a 11, que é o máximo que o Corinthians pode chegar. E o Huracan não vai pontuar mais, por quê? Porque os dois se enfrentam. Então, se o Corinthians chegar a 11 pontos, ele terá vencido o Huracan. Então, seria 11 a 11. O saldo de gols hoje do Huracan é de 8, do Corinthians é 0. Então, obrigatoriamente, o Huracan precisa perder para o América de Cali. Perder. E o Corinthians venceu os seus 2 jogos. Um deles é contra o próprio Huracan, o outro, o Racing do Uruguai. Então, assim, se o Huracan perde para o América de Cali na quarta-feira, temos um jogo. Porque aí o Corinthians vencendo os seus 2 jogos finais, classifica em primeiro, que é o que pode, né? Claro que depende do América de Cali também, né? O Corinthians não pega mais o América de Cali, né? Só que o América de Cali, nesse cenário, ele terá vencido o Huracan. Então ele vai ter ido a 9. E aí na última rodada, o Corinthians ainda tem que secar o América de Cali, que recebe o Racing do Uruguai, que precisa fazer um empatezinho em casa. Então assim, gente, classificar em primeiro nesse grupo tá praticamente impossível. Para classificar em segundo, basta fazer mais pontos do que o América de Cali, né? Que tem 1 ponto a mais do que o Corinthians. Então, se o América de Cali fizer 4 pontos nesses 2 últimos jogos, o Corinthians tem que fazer 6 e assim por diante para vocês entenderem. Bom, voltando ainda em Corinthians e Mirassol, cara, eu realmente confesso que eu não percebi a entrada que o Ranieri tomou no momento, né, da partida em que o João Vitor Gobi, o árbitro do jogo, e o Márcio Henrique de Góes, também o VAR, eles nem chamaram para revisão. Mas foi uma pegada no tornozelo que rendeu uma sutura. Teve que costurar no intervalo. E ele volta alguns minutos para o segundo tempo. O Ranieri é um touro, né, realmente, né? Mas ele rompeu, ele começou a sangrar, encharcou a meia, jogou alguns minutos ainda, com um sangramento ali por conta da entrada que tomou. Mas é um trauma, né? Isso aí provavelmente foi corrigido agora, né? Pelo departamento médico, e a tendência, né, é que ele esteja em campo. Não sei se contra o Racing, mas no final de semana também. E aí eu queria falar para vocês da sequência que o Corinthians vai ter no Campeonato Brasileiro, porque, vamos lá, né, Dorival? Tem uma pausa ali na frente pro Mundial. Então, se tem um momento para esticar a corda, é agora. Porque, assim, o Corinthians tem que parar no Mundial numa situação a máxima possível confortável na tabela. Sul-Americana eu não sei o que vai acontecer, mas no Brasileiro, se liga nesses 4 jogos aqui. Final de semana tem o Santos em casa, tá? O Santos também tá numa complicação aí, pega o Ceará agora nessa segunda-feira, ainda fechando a rodada, mas tá ruim. O Santos tá muito mal. O Galo fora, o Vitória em casa e o Grêmio fora. São os 4 jogos antes da pausa pro Mundial. O Santos em casa acho que é um jogo vencível pelo Corinthians, né? O Santos tá numa dificuldade tremenda. O Corinthians já venceu o Santos 2 vezes esse ano, né, pelo Campeonato Paulista. Uma na fase de grupos, outra na semifinal.
E agora vai enfrentar de novo pelo Brasileiro. O Santos está realmente numa situação mais complicada. O Galo fora complicou um pouquinho, porque é um time que se reagrupou aí. Parece que está ressurgindo aí, parece que está voltando a jogar bem. Então, esse jogo aqui é um pouquinho mais difícil. O Vitória em casa, mesmo que tenha vencido o Vasco no final de semana, também é um time que, ok, dá pra ganhar. Não vai ser fácil, evidentemente, mas acho que dá pra ganhar. E o Grêmio fora, cara, o Corinthians tem conseguido bons resultados em Porto Alegre, especialmente, né? Quando joga lá, nos últimos tempos aí tem conseguido vitórias. Então, assim, é, é um jogo que não sei até lá como é que o Grêmio vai estar, se o Grêmio melhorou um pouquinho, porque ainda tá duro, viu? E o Corinthians não pode entrar com essa tiriça que tá entrando. Então, assim, muito longe pra gente avaliar Grêmio e Corinthians. De novo, Grêmio e Corinthians na minha vida. Vamos lá. O Santos em casa dá pra ganhar, o Galo fora mais difícil, o Vitória em casa dá pra ganhar e o Grêmio fora. Vamos botar um empate nesse jogo aqui? Eu fecharia por empate. Então dá pra, num cenário otimista, dizer que o Corinthians fecharia 7 pontos nesses próximos 4 jogos, de 12 disputados. Não sei se é o ideal, mas enfim. E aí por isso que eu digo, Dorival, estica a corda agora. Ah, mas vai machucar, não interessa. O problema é começar a se atrapalhar, ficar mal no Brasileiro, ficar mal na Sul-Americana e aí não conseguir fazer nada. Não adianta gerir fisicamente, né, o time se o resultado prático disso, se o objetivo não é alcançado. Então, vamos aguardar para saber o que acontece. O que vocês acharam de todos esses assuntos aqui? Quero ouvi-los aqui, comentem. Eu sempre leio, tá? Sempre leio todos os comentários de vocês. Deixa aquele like no vídeo. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu? Tchau. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu falo para você sobre a busca de reforços no Corinthians, como é que está o planejamento, como é que andam as conversas, enfim, a atualização e tudo para você agora nesse blend de informações. Vamos também falar sobre Memphis Depay, ele treinava ou não a cavadinha no CT Joaquim Grava. Eu vou te contar e vou te surpreender com o que eu apurei. Vamos também falar sobre Dorival Júnior empolgado com o Michael e a preocupação da comissão técnica da diretoria em relação ao elenco atual do Corinthians. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, completa esse ano 20 anos de carreira e criei esse canal para trazer os bastidores, bombas, informações em primeira mão, análises, enfim, tudo do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Dorival Júnior está empolgado com o Michael. Me falaram que do meio campo do Corinthians ali, hoje é o jogador que mais enche os olhos do técnico Dorival Júnior. O Michael que fez, né, um bom jogo, né, contra o Inter de Porto Alegre, né? O Michael, enfim, que até fez alguns bons jogos, né, sob o comando do Dorival Júnior, mas também não tem se destacado tanto assim, né? Então a gente tem que enfim, aguardar para ver, né, como é que vai ser o Michael aí nas mãos do Dorival Júnior. Mas o que me falaram é que ele está bastante empolgado com o Michael, né, usando o Michael ali de primeiro volante. Pelo jeito, o Michael já é o titular, né, do meio-campo do Corinthians com o Dorival Júnior, né, tanto que o Ranieri já chegou a ser retirado de jogos, o Michael não. Enfim, então o Michael hoje para ele é o cara que enche os olhos, tá? Mas existem já críticas, por exemplo, internas, né? Já em relação ao trabalho do Dorival, principalmente na questão do Coronado, né, de colocar um meio-campo muito lento, tá? Isso aí é algo que já tem sido criticado, né, por conselheiros, enfim, né, profissionais. A gente sabe como que funciona, né? Às vezes aquela cornetada de empresário de jogador, enfim. E é uma coisa que a gente comentou e você, torcedor, também comenta, que é você usar muitos jogadores lentos no meio-campo, como Alex Santana, Michael, Coronado, enfim. Tem jogadores que realmente você não pode estar escalando juntos, né? O meio-campo realmente fica sem pegada, tá? E nós vamos falar muito sobre isso também, até com a preocupação que o elenco tem em relação a isso. Mas eu queria te falar, né, até como bastidor, que o Michael é o jogador hoje do meio-campo que mais agrada o técnico Dorival Júnior. Ele está empolgado com o Michael. Você acha que o Michael realmente tem salvação? É por Dorival estar empolgado ou não? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Vamos de empolgado para preocupado, né? Existem os extremos aí para a gente estar falando. E isso não parte só da comissão técnica, mas é uma avaliação do Fabinho Soldado, que eu já havia falado para vocês, só que agora tem uma avaliação mais interessante ainda, né? Por quê?
Esse time do Corinthians, esse elenco, tem data de validade. Eu falei isso para vocês já, que o Fabinho já pensava sobre isso, que era o ano que era para ganhar títulos, porque ia ter que passar por uma reformulação, uma atualização esse elenco para a temporada 2026, tá? O que eles entendem lá em questão de estudos é que o Corinthians, no ano passado, na reta final, teve aquela arrancada brilhante, né, que sai da zona do rebaixamento para se classificar para a Libertadores da América, porque os reforços que foram contratados, a maioria tinha feito pré-temporada no meio do ano, né, onde estavam atuando. Caso do Hugo, caso do André Ramalho, caso, né, do Carrídio, caso do Memphis, enfim, jogadores que estavam parados, né, o próprio José Martínez, né, não sei se eu tinha citado, enfim, esses jogadores haviam feito uma pré-temporada, e aí pegaram alguns jogadores no Brasil já, né, já caindo, né, de rendimento em questão física, e aí eles voaram, só que agora igualou, tá? Então, assim, o Fabinho que fez essa avaliação de que fez uma baita janela no meio do ano passado, agora já está preocupado porque, né, o Fabinho Soldado, a diretoria já começaram a entender que esse elenco, né, quando está igualado, né, em questão física, né, com os demais jogadores do futebol brasileiro, é um elenco que está abaixo. Então, o elenco hoje do Corinthians traz preocupação para Fabinho Soldado e para a diretoria. Ele não vai assumir isso publicamente, mas eu posso, né, tá passando isso para vocês, que ele anda preocupado realmente. Quer dizer, acho que ele caiu na real, né? O Fabinho Soldado talvez tenha caído na real em relação ao elenco. Ele viu agora que não é um baita de um elenco como ele montou, né? Jogadores como Alex Santana, enfim, a avaliação que é feita lá dentro é que tem muito jogador cansado, tá? Muito jogador com estilo cansado. E tem mais para falar para vocês, que é um bastidor importante. Não é problema físico, é a característica do atleta, tá? Cansado. Alex Santana é um jogador cansado. Coronado é um jogador cansado. Michael é um jogador cansado. Enfim, José Martínez é cansado, porque por mais que ele se esforce em um jogo, entregue tudo, ele não consegue fazer isso no jogo seguinte, tá? Aí já pode até ser a questão física. Enfim, o Corinthians, o André Ramalho, jogador cansado. O Corinthians tem uma característica no elenco de jogadores com essa característica, né? Atletas cansados, e não é físico, é a característica do atleta. Então preocupa muito. E o Corinthians vai precisar de muitos reforços para realmente, né, pensar em coisa maior na temporada 2025. Acho que caíram na real lá dentro, mas eu quero saber se você concorda com isso. Se essa é a verdadeira avaliação, não a que fizeram no início do ano, achando que não precisavam de reforços e só contrataram o Angileri. Comenta aqui embaixo, isso é importante, eu vou ler depois, tá? E deixa o seu like. Olha só, vou deixar o Memphis Depay, né, que se treinou pênaltis ou não, de cavada, por último, porque esse assunto que eu vou falar agora tem a ver com o que eu já estava falando, tá? Sobre reforços, né? Eu falei que vai ter que contratar. Ninguém no Corinthians hoje fala mais sobre reforços. O Fabinho tentou o Santos, né? Tentou um outro atacante mais modesto, depois eu vou pôr o nome e passar para vocês. Avaliou o goleiro, tudo, e eles estão, ele e o Dorival se virando do jeito que dá com alguns jogadores livres no mercado. Isso eu já contei para vocês, não é novidade, não vou repetir. O que está acontecendo agora é que não existe realmente nenhum sinal do Augusto Melo em relação a reforços, tá? Eles pediram, o Augusto até falou que não vai tratar desse assunto agora, com o Fabinho e companhia, e agora é oficial, né, lá dentro para eles, né? E aí o que me falaram, né, as pessoas que esperam isso lá no Corinthians me falaram o seguinte: ele só está correndo atrás de voto, né? Então, assim, o trabalho do presidente Augusto Melo hoje no Corinthians é correr atrás de votos, né, visando aí a sua permanência para não perder numa votação de impeachment, né, em caso de eleição no conselho. Ele não quer perder no conselho, ele não está lutando na questão dos sócios, ele não quer perder no conselho, então ele está engajado com cargos, enfim, aquela coisa toda. Hoje, Augusto Melo, hoje é o presidente que tem uma função no Corinthians: correr atrás de votos. E deixou claro que não vai falar sobre reforços agora, nesse momento. Tá certo? Atualização importante para vocês. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Memphis Depay, que perdeu um pênalti de cavada, o Walter pegou no jogo contra o Mirassol, custou, né, o resultado, porque o Corinthians perdeu por 2-1, apesar do Memphis ter dado assistência no gol de escanteio, né, de cabeça do Kaká. O Corinthians, por exemplo, se ele faz, não teria perdido, ficaria 2-2, enfim,
numa ideia mais grosseira, né? Claro que a gente não sabe como é que seria o desenrolar do jogo. Agora, ele perdeu o pênalti. Ele treinou o pênalti cavado. Todo mundo sabe que o Memphis, né? Eu mesmo, os pênaltis que eu tinha visto do Memphis eram aquelas pancadas no alto. Mas depois começou, né? O pessoal começou a soltar os vídeos, as edições aí das cavadas que o Memphis já deu na carreira, né? No Lyon, principalmente, enfim. A questão tá? No Corinthians, ele treina a cavada? Treina e treina bastante, tá? Isso me confirmaram hoje. O Memphis Depay treina muito a cavada, tá? Ele treina batendo muito no alto. Dizem que a pancada no alto é que ele mais treina, tá? Mas ele bate de todas as maneiras. O Memphis não é um cara que tem só uma batida característica, tá? Só que falaram para mim que todas as vezes que ele treina pênalti, ele treina também a cavada. Ele começa, claro, né, com as pancadas e depois termina com as cavadas. E os goleiros no Corinthians, às vezes ele tenta surpreender, né? Muitas vezes os goleiros do Corinthians tomam o gol de cavada do Memphis, tá? Nos treinamentos. Inclusive uma fonte me disse o seguinte: Samir, se não fosse o Walter, fosse um outro goleiro mais cansado, não pegava, entendeu? Porque ele cava bem, ele treina muito bem isso, e os goleiros do Corinthians tomam muitos gols de cavadas do Memphis em treinos, tá? Então eu apurei isso, vocês sabem que eu sou muito bem informado em questão a CT Joaquim Grava, tá? E vocês sabem que, ó, minha honestidade, eu fiquei injuriado com o Memphis, porque eu acho que não era o momento de cavar. E as pessoas falam, mas se ele cava, você estaria elogiando. Claro, mas a cavada, ela é radical. Se você acertar, baita elogio. Se você errar, baita crítica. Não tem jeito, a cavada ela vai ter essa opinião extrema. Não tem jeito, velho. Isso eu admito. Se ele consegue, legal. Mas se erra, meu irmão, aí foi o que aconteceu. Só que agora eu tô sendo honesto, eu não persigo ninguém. Aliás, vocês falam que eu defendo muito o Memphis, né? Eu critiquei a cavada, né? Mas me falaram a real, tô passando a real. Ele treina muito a cavada e faz muitos gols de cavadas nos treinos. Foi o que me passaram, informação exclusiva para você, tá bom? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Salve, fiel, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Corinthians, seu canal diário com as últimas notícias do Timão e tudo que envolve o clube mais amado do Brasil. Sem enrolação, bora pro vídeo. Dorival Júnior lamenta apagão do Corinthians e diz que terá conversas com Memphis Depay. O técnico do Timão deixa claro seu descontentamento com a repetição de erros do sistema defensivo. Após a derrota em Mirassol, o holandês errou o pênalti após cavadinha. Em relação ao lance do pênalti, acho que o Dorival tem que conversar mesmo com o Memphis Depay, que com certeza ali foi uma falta de... Com certeza foi uma falta de concentração. Era para ser feito o gol, né? Que um pênalti você não pode desperdiçar, né, na altura do campeonato. Tem que ser cobrado de uma forma mais séria. O técnico Dorival Júnior deixou o estádio José Maria de Campos lamentando a falha defensiva do Corinthians no segundo tempo da partida contra o Mirassol, que venceu o jogo por 2-1 de virada. O treinador também comentou sobre o pênalti desperdiçado por Memphis Depay. Fala, galera, o que vocês acharam aí da cavadinha aí do pênalti do Memphis Depay? Comente muito nesse vídeo aí, deixe o seu like, grande abraço e vai Corinthians!